Oi, gente! Bem-vindas a mais um mergulho profundo aqui no Cristã Semiguet. Hoje vamos desvendar a Batalha de Toda Mulher. Esse livro da Shannon Ethridge que tem causado um burburinho. É verdade. Se quiser se aprofundar, o link para comprar tá aqui no primeiro comentário. E para me ajudar a desvendar os segredos da Shannon, chamei uma super especialista em relacionamentos e fé. Bem-vinda. Ah, que legal. Obrigada pelo convite. É um prazer te receber por aqui. Obrigada. E já de cara, a pergunta que não quer calar. A luta pela pureza sexual é só coisa de homem. Olha, de jeito nenhum. A Shannon quebra esse mito logo de cara, né? Ah, A gente, como mulher, também tem nossas batalhas nesse campo. sim. Só que se manifestam de forma diferente. É. E o livro é um mapa pra gente encontrar o plano de Deus pra nossa satisfação, Ah. tanto sexual quanto emocional. E aí Shannon não alivia. Não, Nivea. Ela vai fundo na questão das batalhas emocionais. O que te impactou mais nesse aspecto? Olha, acho que o ponto forte da Shannon é como ela usa histórias reais pra ilustrar as ciladas que a gente pode cair. É. Lembra da Jane e do Miami Mike? Me fala dessa história. Essa história mostra como é fácil a gente se envolver emocionalmente fora do casamento. Nossa, é verdade. Mesmo que pareça algo inocente no começo. Aliás, essa coisa de internet, redes sociais, facilita muito esse tipo de envolvimento, né? Tem toda. É um terreno perigoso. Nossa. Me identifiquei muito com a parte que ela fala da comparação. Quem nunca se pegou comparando o marido com de outra pessoa, né? Nossa! É verdade. Ah, se ele fosse mais romântico como fulano. Pois é. É sempre assim. E a Shannon coloca o dedo na ferida. Essa comparação é um veneno. Totalmente. Ela detona nossa autoestima e mina o casamento. Afinal, cada relacionamento é único. É como se a gente vivesse buscando um marido ideal que só existe na nossa cabeça, em vez de valorizar o que a gente tem de verdade. Verdade. Teve uma vez que me comparei com a esposa de um colega de trabalho. Ele era super atencioso. Levava café pra ela, almoçava junto todo dia. Sei como é? Nossa, me senti a pior esposa do mundo. É, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Pois é. Mas a Shannon nos dá o antídoto para esse veneno da comparação. Ela nos ensina a focar nas qualidades do nosso relacionamento, Sim. a reconhecer os pontos fortes do nosso parceiro. É sobre construir uma intimidade real, Sim. sem essa fantasia de conto de fadas que a gente vê por aí. Falando em realidade, a Shannon vai além do não faça isso, não faça aquilo, né? Sim, total. Ela fala de integridade, mas não só física. O que você acha que a diferencia nesse ponto? Ela amplia o conceito de integridade para todas as áreas da vida. Ah, Pensamentos, palavras, emoções, ações. uau. Ela mostra que não adianta só evitar certos atos, por dentro a gente está cultivando desejos errados. Entendi. É como se a gente estivesse limpando a casa por fora, Ah, mas deixando a sujeira debaixo do tapete. entendi. Então não é só sobre obedecer regras. Mas sobre ter uma postura íntegra de verdade, Isso, que comece de dentro pra fora. exatamente. E no livro, ela dá exemplos práticos de como isso funciona no dia a dia. Vários. Tem a história da Chloe e o tal do Brady, que ela conheceu no Facebook. Eita. É um exemplo perfeito de como a gente pode tropeçar na integridade online. É. A Chloe, sem pensar muito, acabou se metendo numa situação que machucou a amiga e a própria consciência. Caramba. Essa história me lembrou que a gente precisa ter cuidado com as nossas atitudes online. A internet pode ser uma armadilha, né? Mas mudando um pouco de assunto. Cara. Como a Shannon aborda a influência da cultura moderna na nossa visão de sexo e relacionamentos? Olha, ela faz um raio-x da história da liberação sexual, Aham. mostrando como a gente foi sendo bombardeada com mensagens distorcidas sobre o que é ser mulher. Ela cita desde os teatros de variedades do século XX até os movimentos feministas, mostrando como essa revolução sexual impactou a forma como a gente enxerga a sexualidade. Lembro daquele comercial de perfume dos anos 70, o Julie. Ah, sim. Essa mulher toda poderosa, trabalhava fora, cuidava da casa e ainda era super sexy pro marido. Secou. Era uma loucura. E a Shannon usa exemplos assim para mostrar como a mídia e a cultura moldam nossas expectativas, muitas vezes de forma negativa. Sim. A gente acaba buscando um ideal inatingível de mulher e isso causa muita frustração. Com certeza. É como se a gente estivesse tentando encaixar um círculo num quadrado, sabe? Total. Nunca vai dar certo. E qual o antídoto que a Shannon propõe para essa overdose de moralidade popular? Ela nos convida a questionar tudo. É mesmo. A gente precisa ter um olhar crítico sobre as mensagens que recebe do mundo e, principalmente, precisamos nos apegar aos valores cristãos, Sim. que são a bússola para a gente não se perder
nesse mar de ideias distorcidas. Verdade. A Shannon nos lembra que a verdadeira liberdade está em Cristo, não no que a sociedade dita. Gostei dessa. Bússola para não se perder. Faz muito sentido. E no livro ela dá ferramentas pra gente colocar isso em prática. Tem, com certeza. Tipo, como filtrar as mensagens que a gente recebe e se manter firme nos valores cristãos. Ela fala bastante da importância de conhecer a Bíblia, de ter uma vida de oração, de se conectar com outras mulheres cristãs que podem nos dar suporte. O que é? É como se a gente estivesse construindo uma fortaleza contra os ataques do inimigo, sabe? Fortalecendo nossa mente e nosso coração com a verdade de Deus. E falando em se fortalecer, a Shannon também apresenta estratégias práticas pra gente vencer essa batalha pela integridade, né? Sim, sim. O que te chamou a atenção? Os 3 R's. Resistir, redirecionar e renovar. Nossa, que legal. Ela explica cada um deles com exemplos práticos, mostrando como podemos aplicar no dia a dia. Me explica melhor esses R's. Tipo, como funciona na prática. A ideia é a gente resistir à tentação desde o início, Certo. cortar o mal pela raiz. A Shannon usa o exemplo da Jana, que se preparou para lidar com um vizinho atraente. Entendi. Ela já tinha ensaiado a resposta, definido limites para não ser pega de surpresa. Nossa. É como se a gente estivesse treinando para uma maratona. Se não se preparar direitinho, não chega até o final. Faz sentido. E o redirecionar seria? É sobre direcionar nossos pensamentos para coisas boas, em vez de ficar remoendo o que não deve. Certo. É como se a gente estivesse trocando lixo mental por nutrientes para a alma. Nossa, que legal. É, tipo uma faxina mental. Entendi. E o último, renovar. É sobre renovar nossa mente com a palavra de Deus. Sim. É como a gente formatar o HD e instalar um novo sistema operacional. Legal. Só que nesse caso, o sistema é a verdade de Deus. Nossa, adorei essa analogia do ADD. E você já usou algum desses RS na sua vida? Ah, com certeza. Já usei os 3 em diversas situações. E a Shannon também fala bastante sobre a importância de ter momentos a sós com Deus, né? Ela chama de retiro espiritual. Exatamente. Ela defende que precisamos ter esse tempo para orar, meditar, ler a Bíblia e principalmente silenciar a mente para ouvir a voz de Deus. É como se a gente estivesse dando um reset na vida, né? E desconectando do mundo pra me conectar com Deus. Isso. E ela dá várias dicas de como fazer isso. Seja passando um dia inteiro em um lugar tranquilo, seja tirando alguns minutos do dia para orar e meditar. O importante é criar esse espaço de intimidade com Deus. Você já teve alguma experiência com retiros espirituais? Sim, já. E foi transformador. Teve uma vez que... Esses retiros são como um botão de reset, né? A gente volta renovada, com mais clareza e força para enfrentar as batalhas. E a Shannon usa a história dela mesma como exemplo, mostrando como Deus usou esses momentos para curar, guiar e transformar a vida dela. Ela coloca a mão na massa e mostra que realmente vive o que prega. Mas e a gente que já pisou na bola, que tá com relacionamento em frangalhos? Tem jeito. Tem sim. A Shannon não deixa a gente no desespero. Ela usa histórias de perdão e reconciliação para mostrar que sempre tem saída, que Deus restaura o que tá quebrado. Ela fala da Jean, que traiu o marido, e da Terry, que se perdeu depois de ficar viúva, e mostra como elas encontraram cura e recomeçaram. A gente precisa se lembrar que Deus não joga a gente no lixo por causa dos nossos erros, né? Ele tá sempre pronto para perdoar e ajudar a gente a recomeçar. E a Shannon dá dicas práticas para quem tá nessa situação. Sim. Ela fala da importância da gente se abrir, pedir ajuda, procurar aconselhamento. Ela até indica outros livros dela e de outros autores, tipo Words of Wisdom for Women at the Well e Addicted to Love, que aprofundam temas como dependência emocional e relacionamentos tóxicos. Legal. É bom saber que tem ajuda disponível para quem tá precisando. E a Shannon também fala bastante sobre perdão, né? Sim, muito. Perdoar a si mesmo e aos outros. Sim. Ela coloca o perdão como um dos pilares da cura. Ela conta a história da Mindy, que mesmo tendo perdoado todo mundo, ainda carregava um monte de mágoa dentro dela. Só quando ela conseguiu se perdoar de verdade, a cura foi completa. Caramba. Perdoar a si mesma. Vai ser difícil, é? A gente é tão crítica com a gente mesmo, né? Mas faz sentido. A gente não pode se libertar do passado se a gente não se perdoar pelos erros que cometeu. Exato. A gente precisa entender que Deus já nos perdoou e que a gente precisa se perdoar também. A Shannon usa a analogia de um débito que foi quitado. A gente fica livre para recomeçar sem carregar o peso da culpa. Que metáfora poderosa. Mas, voltando um pouco para a questão da batalha, a Shannon fala de algum vilão. Tipo, quem é o inimigo que a gente tá lutando contra? Ela fala bastante sobre o inimigo da nossa alma, né? O diabo, que usa de todas as armas para nos destruir. A tentação,
traição, a mentira, o medo, a insegurança, e ela mostra como a gente pode se proteger dos ataques dele. E como é que a gente faz para se blindar contra essas ciladas? A Shannon fala muito da importância da armadura de Deus, que está descrita em Efésios 6. Ela explica cada peça da armadura e como a gente pode usar para se proteger. Por exemplo, o capacete da salvação protege nossa mente dos pensamentos negativos. O escudo da fé nos blinda contra as flechas inflamadas do maligno e por aí vai. Nossa, que interessante. Nunca tinha pensado na armadura de Deus dessa forma. É como se fosse um manual de sobrevivência pra gente enfrentar as batalhas da vida. Exatamente. E ela mostra como cada peça da armadura é fundamental pra gente se manter firme na fé e resistir aos ataques do inimigo. E claro, ela fala da importância da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa arma de ataque e defesa. E como a gente usa essa espada? É só ler a Bíblia todo dia? Ler a Bíblia é fundamental, mas a Shannon nos desafia a ir além da leitura. Ela nos incentiva a meditar na palavra, a decorar versículos, a orar as escrituras. É como se a gente estivesse afiando a espada para que ela seja mais eficaz na batalha. Entendi. E a Shannon também fala da importância da gente ter amigas, né? De construirmos um círculo de apoio para nos fortalecer. Sim, ela usa a metáfora do exército. Um soldado sozinho é vulnerável, mas um exército unido é forte. Ela nos incentiva a termos amigas de confiança, com quem a gente possa compartilhar nossas lutas, pedir conselhos e orar umas pelas outras. Ter amigas que te entendem e te apoiam faz toda a diferença. Mas e como a gente sabe em quem confiar, a Shannon dá dicas para escolher as amigas certas. Ela fala bastante sobre isso. Ela nos alerta sobre os perigos das amizades tóxicas, que em vez de nos ajudar, nos puxam para baixo. Ela nos ensina a observar o caráter da pessoa, a forma como ela fala, as atitudes dela. E principalmente ela nos incentiva a buscar amigas que amam a Deus e que buscam viver de acordo com a vontade dele. Faz sentido. As amigas certas podem ser um bálsamo, mas as erradas podem ser um veneno. E a Shannon também fala sobre comunicação, né? A importância da gente saber se comunicar com as pessoas, principalmente com o marido. Sim, ela coloca a comunicação como um dos pilares de um relacionamento saudável. Ela ensina a gente a expressar nossos sentimentos de forma clara e respeitosa, a ouvir com atenção o que o outro tem a dizer e a buscar soluções que beneficiem a ambos. E ela dá dicas práticas pra gente melhorar a comunicação. Tipo, frases que a gente pode usar, coisas que a gente deve evitar. Tá sim, ela fala bastante sobre a importância da gente usar frases que expressem nossos sentimentos sem atacar o outro, de evitar generalizações e de focar na solução do problema. Ela até ensina a técnica do coelho e da cenoura, que ajuda a criar um ambiente mais propício para o diálogo. Que legal, vou ter que pesquisar essa técnica. E pra finalizar, a Shannon fala bastante sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Sim, ela nos convida a buscar intimidade com Deus, a passar tempo na sua presença, a ler a sua palavra e a ouvir a sua voz. Ela nos lembra que Ele é o nosso Pai amoroso, que está sempre pronto a nos perdoar, a nos amar e a nos guiar. No final das contas, a gente só vence as batalhas se tivermos Deus ao nosso lado, né? Ele é a nossa força, a nossa rocha, o nosso refúgio. Com certeza. A Shannon nos lembra que a jornada da fé é como uma maratona. Tem momentos de alegria, de vitória, mas também tem momentos de dificuldade, de luta e de queda. O importante é a gente não desistir e ter a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, nos sustentando e nos guiando para o caminho da vitória. Que mensagem linda. E a Shannon fala algo sobre como manter a disciplina nessa maratona da fé. Sim, ela destaca a importância da disciplina espiritual. A oração, a leitura da Bíblia, o jejum, a comunhão com outros cristãos. Ela compara essas disciplinas a exercícios para a alma que nos ajudam a crescer na fé, a resistir às tentações e a viver uma vida mais próxima de Deus. E como a gente coloca isso em prática no dia a dia? A Shannon dá dicas de como ter uma vida de oração mais consistente, por exemplo. Ela nos ensina a ter uma vida de oração mais rica e profunda, explorando diferentes tipos de oração. Adoração, confissão, intercessão, gratidão, petição. Ela nos encoraja a sermos honestas com Deus, a levarmos a Ele todas as nossas dores, medos, dúvidas, mas também as nossas alegrias e vitórias. Ela diz que Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco, que Ele quer ouvir tudo que está em nossos corações. Ah, que legal. E sobre a leitura da Bíblia, ela dá alguma dica pra gente entender melhor a palavra de Deus? Sim. Ela nos ajuda a entender a Bíblia com mais clareza, dando dicas de como estudar a palavra, como escolher uma boa tradução, como ler com atenção, como interpretar os textos de acordo com o contexto histórico e cultural e como aplicar os ensinamentos bíblicos à nossa vida. E ela fala algo sobre a gente compartilhar nossa fé com outras pessoas. Sim. Ela nos incentiva a compartilhar a nossa fé com outras pessoas, lembrando que somos chamadas para sermos sal e luz no mundo, para levarmos a mensagem do Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Ela nos dá
dá dicas de como falar sobre a nossa fé de forma natural, como convidar as pessoas para irem à igreja conosco e como orar por elas para que Deus abra seus corações para receberem a mensagem do Evangelho. E a Shannon fala sobre como lidar com o medo e a insegurança na hora de falar de Jesus para os outros. Sim, ela nos ajuda a vencer o medo e a insegurança, lembrando que quando compartilhamos a nossa fé, estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus. É Ele quem transforma os corações, e Ele usa a nossa voz para tocar as vidas das pessoas. A gente planta semente, mas é Deus quem dá o crescimento. Uau, que encorajador. E falando em encorajamento, a Shannon propõe algo para a gente colocar em prática tudo que ela ensina no livro. Sim, ela nos convida a formarmos grupos de estudo do livro A Batalha de Toda Mulher. Ela dá dicas de como organizar um grupo, como convidar as amigas, como escolher um bom local para se reunir, como conduzir as discussões e como criar um ambiente de acolhimento e respeito. Ela acredita que esses grupos podem ser um lugar seguro para a gente compartilhar nossas experiências, aprender umas com as outras e nos fortalecer mutuamente. Que ideia genial. Adorei. E para finalizar, qual a mensagem principal que a Shannon deixa pra gente no livro? Ela nos deixa com uma mensagem de esperança e encorajamento. Ela nos lembra que a batalha pela integridade sexual e emocional é real e que todos nós enfrentamos desafios nesse campo. Mas ela nos garante que com a ajuda de Deus podemos vencer. E como a gente faz para ter essa certeza da vitória? Ela nos convida a não desistirmos da luta, a buscarmos a Deus em primeiro lugar, a nos cercarmos de boas amigas e a usarmos todas as ferramentas que Paulo Chifão. Ele nos dá para vencermos as nossas batalhas. Ela nos lembra que a batalha é do Senhor. Ele está conosco em todos os momentos, nos dando a força, a sabedoria e a coragem que precisamos para vencermos. Que lindo! E que a gente possa se apegar a essa promessa de Deus e descansar em seus braços, confiando no seu amor e no seu poder. Mas antes de encerrarmos essa parte do nosso bate-papo, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar do livro? Sim, a Shannon fala sobre a importância da gente se amar e se cuidar. Ela nos incentiva a ter uma vida equilibrada, cuidando do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Ela nos lembra que Deus nos criou como seres integrais e que a gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida. E como a gente coloca isso em prática? A Shannon dá dicas específicas. Ela fala da importância da gente ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, ter momentos de lazer, cultivar bons relacionamentos e principalmente ter um relacionamento íntimo com Deus. Ela nos ensina a ouvir o nosso corpo, a respeitar os nossos limites e a buscar ajuda quando necessário. Que dica preciosa. A gente precisa se amar e se cuidar para ter forças para enfrentar as batalhas da vida, né? Com certeza. Quando a gente se ama e se cuida, a gente reflete a imagem e semelhança de Deus, que é amor e que cuida de nós com tanto carinho. Que lindo. E a Shannon fala algo sobre como lidar com a culpa e a vergonha que a gente sente quando erra. Sim. Ela nos lembra que a culpa e a vergonha são armas do inimigo para nos afastar de Deus. Ela nos ensina a confessar os nossos pecados a Deus, a receber o seu perdão e a nos levantarmos para recomeçar. Ela nos garante que em Cristo somos novas criaturas e que o nosso passado não nos define mais. Que mensagem libertadora. A gente precisa se lembrar disso todos os dias. E você, o que mais te impactou nesse livro? Tantas coisas. A forma como a Shannon aborda temas tão delicados, com tanta sensibilidade e sabedoria, a maneira como ela usa histórias reais para ilustrar os conceitos, as dicas práticas que ela dá, é um livro que realmente nos transforma por dentro e nos equipa para vivermos uma vida mais plena e feliz. Concordo. É um livro que toda mulher cristã deveria ler. E para quem quiser adquirir o livro, o link está aqui no primeiro comentário. E na próxima parte do nosso bate-papo, a gente vai falar sobre um recurso muito especial que a Shannon disponibiliza para complementar a leitura: o caderno de exercícios. Fiquem ligados. E aí, prontas para a última etapa da nossa imersão na Batalha de Toda Mulher. A gente vai desvendar o caderno de exercícios, esse complemento incrível que a Shannon criou para turbinar a nossa jornada. Gente, esse caderno é tipo um personal trainer para nossa alma. Ele pega tudo que a Shannon ensinou no livro e transforma em ações práticas, sabe? É pra gente colocar a mão na massa e construir nossa fortaleza interior, tijolo por tijolo. Exatamente. Ele funciona como um guia prático, com perguntas, atividades e exercícios que nos desafiam a ir além da teoria. É a hora da verdade, sabe? É a gente encarar nossos pontos fracos, definir metas e traçar um plano de ação para vencer as batalhas do dia a dia. E o legal é que ele pode ser usado tanto individualmente quanto em grupo. Imagina só a força de compartilhar nossas experiências e aprender umas com as outras nesse processo de autoconhecimento e transformação. Nossa, isso é incrível. Imagina um grupo de mulheres se reunindo para desvendar esse caderno juntas. Seria uma explosão de apoio, encorajamento e, claro, muita risada no meio do caminho. Afinal, quem diz que a jornada espiritual tem que ser séria o tempo todo. Concordo. E a Shannon dá várias dicas de como usar o caderno da melhor maneira
maneira, né, ela incentiva a gente a ser sincera nas respostas, a não ter medo de encarar nossas fragilidades e a buscar ajuda de Deus e das amigas durante o processo. Ela é muito sábia. Afinal, de nada adianta a gente tentar se enganar ou maquiar a realidade, né? É na vulnerabilidade que a gente encontra a força e a graça de Deus para transformar nossas vidas. E falando em transformação, o que você diria que foi o maior aprendizado que você tirou desse livro e do caderno de exercícios? Teve algum clique, alguma mudança que aconteceu na sua vida depois de se aprofundar nesse tema? Olha, acho que o maior clique foi entender que a batalha pela integridade é um processo contínuo, sabe? Não é algo que a gente conquista de uma vez por todas e pronto, acabou. É uma jornada de altos e baixos, de vitórias e derrotas, mas o importante é a gente não desanimar, se levantar cada tombo e continuar buscando a Deus em primeiro lugar. E você acha que a Shannon conseguiu passar essa mensagem de forma clara e encorajadora no livro? Tipo, ela te deu esperança de que a vitória é possível, mesmo nos momentos mais difíceis. Com certeza. A Shannon tem um jeito muito especial de falar sobre temas complexos de forma simples, direta e acolhedora, sabe? Ela não julga, não aponta o dedo, mas te abraça com suas palavras e te mostra o caminho da cura e da libertação. E o mais legal é que ela usa a própria história como exemplo, mostrando que ela também enfrenta suas lutas, que ela também é humana e que a graça de Deus é suficiente para todas nós. Ela realmente coloca o coração naquilo que escreve. E para finalizar nosso mergulho, qual mensagem você deixaria para os nossos ouvintes que estão embarcando nessa jornada da batalha de toda mulher? O que você diria para elas se estivessem aqui sentadas com a gente tomando um cafezinho? Eu diria, meninas, vocês são guerreiras, a batalha é real, os desafios são grandes, mas a vitória é certa em Cristo. Não desistam de lutar, busquem a Deus em primeiro lugar, se cerquem de amigas que te fortaleçam e usem todas as armas que Ele te dá. A oração, a leitura da Bíblia, o jejum, a comunhão com outros cristãos. E lembre-se, vocês nem estão sozinhas. Deus está com vocês em cada passo dessa jornada. Que lindo. Amém. E para quem quiser adquirir o livro e o caderno de exercícios, o link tá aqui no primeiro comentário. E a gente se encontra no próximo mergulho profundo aqui no Cristã Sem Miguel. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.